Olá, alunos! Mais um assunto dessa semana são as vozes verbais. No caso da língua portuguesa, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. No exercício do caderno do aluno, tem a voz ativa e a voz passiva. A voz reflexiva eu coloquei aqui como uma informação adicional, porque conhecimento nunca é demais, então vamos aprender, né? Sempre com aquele nosso lema, fazendo o nosso melhor na condição que nós temos, enquanto não temos condições de fazer melhor ainda. Essa não é uma frase minha, é uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, que eu adoto para a minha vida e sempre falo para vocês isso. Aqui eu coloquei, como a gente está falando da parte de gramática, coloquei várias coisas que remetem à nossa cabeça gramática, predicado, sintagma, adjetivo, substantivo, advérbio, etc. Só para ilustrar mais a nossa aula. A voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Então, aqui, quem vai executar a ação é o sujeito. Quem vai sofrer a ação. Desculpa. Quem vai executar a ação é na voz ativa. Na voz ativa, aqui o sujeito ele executa a ação. Aqui, na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação. Aqui, na voz reflexiva, ele faz os dois. Olha que interessante. Na passiva, sofre. Na voz ativa, executa e na reflexiva, os dois. Vamos ver mais um exemplo. A voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. A torcida aplaudiu a seleção brasileira. Então, aqui, a torcida aplaudiu. O sujeito da oração aqui é a torcida e aplaudiu, então praticou a ação. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, recebe a ação verbal. A voz passiva é dividida em voz passiva analítica e sintética. A analítica é apresentada o verbo ser, estar, ficar. Tipo, a seleção brasileira foi aplaudida pela torcida. Percebe a diferença aqui? Quem aplaudiu? E aqui a seleção brasileira inverteu. Esse veio para cá e esse aqui para lá. Ó. Pintam-se casas. Aqui a voz passiva sintética, porque tem o se. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, igual no homem. O menino feriu-se na perna. Então, quem executou aqui? O menino, ele feriu. Mas ele feriu ele mesmo. Então, ele praticou e recebeu a ação. Por isso que é a voz reflexiva. Aqui, ó, tem um exercício que só para a gente treinar. Os candidatos fizeram seu discurso. Transpõe as orações da voz ativa para a voz passiva. Então, os candidatos fizeram seu discurso. Aqui a voz ativa. Quem que fez? Os candidatos. Eles que fizeram o discurso. Se eu for transformar isso aqui para a voz passiva, eu vou pôr o discurso foi feito pelos candidatos. Eu vou inverter. O discurso foi feito pelos candidatos, igual está aqui. Ó. Os professores avaliaram os alunos. Aí eu vou inverter. Os alunos foram avaliados pelos professores. O que está aqui vai para lá e o que está lá vai para cá. A cabeleireira finalizou o penteado. O penteado foi finalizado pela cabeleireira. Não alterei o sentido, só inverti a ordem. Os auditores enviaram um relatório. O relatório foi enviado pelos auditores. O homem cultivou o terreno. O terreno foi cultivado pelo homem. Então, esse exercício é só para vocês entenderem mesmo como que a gente transforma da voz ativa para a voz passiva. É só inverter e geralmente usar o foi, e vocês percebem que vai ter essa terminação aqui no verbo. Ado.
porque você vai estar transformando, ó. Não em todos os casos, mas na maioria, ok? Qualquer dúvida, pergunta para a professora. Bons estudos!